Em uma sala secreta do Instituto de Pesquisas Avançadas em Consciência, Joe Dispenza estava analisando dados que iriam revolucionar nossa compreensão sobre manifestação e sincronização temporal. Após 10 anos coletando informações de mais de 50 mil casos de manifestação extraordinária ao redor do mundo, um padrão surpreendente havia emergido dos dados. 87% das manifestações mais significativas e duradouras ocorriam consistentemente no dia 7 de cada mês. Não era coincidência, não era superstição, mas uma descoberta científica que revelava como os ciclos matemáticos fundamentais do universo criam janelas específicas de amplificação consciencial que permitem à mente humana influenciar a realidade material com potência extraordinária. A descoberta de Dispenza começou quando ele notou que seus pacientes mais bem-sucedidos em transformações profundas frequentemente relatavam experiências decisivas que aconteciam no 7º dia do mês. Intrigado por essa recorrência, ele iniciou uma investigação sistemática que duraria anos e revelaria conexões profundas entre matemática universal, ciclos neurológicos humanos e a mecânica quântica da manifestação. O que ele descobriu desafiou não apenas teorias convencionais sobre sorte e coincidência, mas revelou um cronograma cósmico preciso que governa quando nossa consciência possui máximo poder criativo. O número 7 não é arbitrário na experiência humana, mas representa uma frequência fundamental que aparece consistentemente em sistemas naturais e biológicos. Nossos ciclos de sono operam em intervalos de aproximadamente 7 dias. Células do corpo se renovam em ciclos de 7 anos. E mesmo nossa percepção musical se organiza em escalas de 7 notas. Dispenza descobriu que essa prevalência do número 7 reflete uma harmônica universal profunda que conecta ritmos biológicos humanos com padrões cósmicos maiores, criando momentos de sincronização onde nossa capacidade de influenciar a realidade se amplifica dramaticamente. A base científica para essa descoberta está fundamentada na cronobiologia avançada e na física dos sistemas dinâmicos. Pesquisas recentes demonstraram que o corpo humano opera segundo múltiplos ciclos sobrepostos, circadianos, infradianos e ultradianos, que se alinham periodicamente em configurações específicas. Quando esses ciclos biológicos entram em fase no 7º dia de cada mês, criam-se condições neurológicas ideais para estados expandidos de consciência que facilitam manifestação acelerada. Durante esses momentos de alinhamento cíclico, o cérebro produz naturalmente combinações específicas de ondas que raramente ocorrem em outras ocasiões. Medições precisas revelaram que no dia 7, particularmente entre 6h e 8h da manhã, a atividade cerebral entra em estados que combinam características de ondas alfa, teta e gama simultaneamente. Essa combinação cria o que Dispenza denomina estado de coerência multidimensional, uma condição neurológica onde diferentes níveis de consciência operam em harmonia perfeita. No estado de coerência multidimensional, as barreiras usuais entre mente consciente e inconsciente se dissolvem temporariamente, permitindo acesso direto aos mecanismos neurológicos que normalmente operam de forma automática. É durante esses momentos que reprogramação profunda de crenças limitantes se torna possível, que visualizações adquirem poder material real e que intenções conscientes podem literalmente reescrever a programação subconsciente que governa nossas experiências cotidianas. Dispenza documentou que manifestações realizadas no dia 7 possuem características distintas comparadas àquelas realizadas em outras datas. Elas tendem a se materializar mais rapidamente, frequentemente dentro de 21 a 28 dias após a sessão de manifestação. Mais importante, essas manifestações demonstram maior estabilidade e durabilidade, sugerindo que o alinhamento cíclico não apenas facilita a criação inicial,
mas também fornece uma base energética mais sólida para sustentar as mudanças manifestadas. A explicação para essa estabilidade superior está relacionada ao que Dispenza chama de ancoragem temporal profunda. Quando manifestações são realizadas durante janelas de coerência multidimensional, elas se integram não apenas na realidade superficial, mas nas estruturas temporais fundamentais que sustentam a continuidade da experiência. É como a diferença entre plantar uma semente na superfície do solo versus plantá-la em solo profundamente preparado. Manifestações do dia 7 criam raízes mais profundas na textura da realidade. Dr. Sarah Shane, uma física quântica que colabora com as pesquisas de Dispenza, identificou correlações fascinantes entre o dia 7 de cada mês e flutuações mensuráveis no campo quântico local. Utilizando instrumentos extremamente sensíveis, ela documentou que durante essas datas específicas, o ruído quântico, flutuações aleatórias no vácuo quântico, diminui significativamente, criando condições mais estáveis para influência consciencial sobre eventos probabilísticos. Essa diminuição no ruído quântico cria o que Chen denomina janelas de clareza causal, onde a relação entre intenção consciente e manifestação material se torna mais direta e previsível. É como a diferença entre tentar sintonizar uma estação de rádio durante uma tempestade elétrica versus em uma noite clara. O sinal da consciência consegue penetrar mais facilmente através do campo quântico quando as interferências estão minimizadas. A descoberta mais extraordinária de Chen é que essas janelas de clareza causal não são uniformes globalmente, mas variam de acordo com a localização geográfica e o fuso horário. Ela desenvolveu mapas precisos, mostrando como a potência de manifestação do dia 7 flutua ao redor do planeta, criando marés de manifestação que se movem pela Terra em padrões previsíveis. Pessoas que sincronizam suas práticas com essas marés experimentam resultados dramaticamente superiores. O fenômeno das marés de manifestação está relacionado à interação complexa entre o campo magnético terrestre, radiação solar e a rotação planetária. Durante o dia 7 de cada mês, configurações específicas desses fatores criam correntes de coerência, fluxos de energia organizada que facilitam a transmissão de informação entre mente e matéria. Essas correntes seguem padrões geométricos precisos baseados na proporção áurea e em sequências de Fibonacci, conectando o fenômeno do dia 7 com harmônicas matemáticas fundamentais do universo. Dispenza desenvolveu protocolos específicos para maximizar a efetividade de manifestações realizadas no dia 7. Esses protocolos reconhecem que o poder amplificado dessas datas requer preparação adequada e técnicas refinadas para ser completamente utilizado. Manifestações casuais ou mal direcionadas durante o dia 7 podem produzir resultados imprevisíveis ou até mesmo contraproducentes, já que a amplificação cósmica intensifica tanto intenções positivas quanto negativas. A preparação para a manifestação do dia 7 começa 3 dias antes, no dia 4 do mês. Durante esse período, Dispenza recomenda uma limpeza consciencial, onde padrões de pensamento negativos, emoções limitantes e crenças sabotadoras são identificados e neutralizados. Essa limpeza não é meramente psicológica, mas envolve técnicas específicas para alterar a química cerebral e o campo eletromagnético pessoal, criando um ambiente interno otimizado para a manifestação poderosa. O processo de limpeza consciencial utiliza uma combinação de respiração específica, movimento corporal direcionado e estados emocionais elevados para literalmente lavar o sistema nervoso de interferências acumuladas. Durante esses 3 dias preparatórios, mudanças mensuráveis ocorrem na produção de neurotransmissores, particularmente aumentos em serotonina e dopamina, e reduções dramáticas em cortisol e outras substâncias associadas ao estresse. No dia 6,
Véspera da janela de manifestação, o protocolo requer uma prática específica de calibração energética, onde a pessoa aprende a sintonizar seu campo eletromagnético pessoal com as frequências cósmicas que estarão ativas no dia seguinte. Essa calibração envolve técnicas avançadas de coerência cardíaca, onde os ritmos do coração, respiração e ondas cerebrais são sincronizados em padrões harmônicos específicos. A calibração energética não é apenas preparação, mas literalmente sintoniza a pessoa nas frequências que permitirão máxima ressonância com as energias amplificadas do dia 7. É similar a afinar um instrumento musical antes de uma performance. Pequenos ajustes na frequência pessoal resultam em harmonia dramática com as forças cósmicas disponíveis. No próprio dia 7, o protocolo de manifestação é estruturado para aproveitar completamente a janela de coerência multidimensional que se abre entre 6 relares e 8 da manhã. Durante essas 2 horas críticas, estados específicos de consciência podem ser alcançados que permitem interação direta com o campo quântico responsável pela materialização. O processo requer técnicas precisas de respiração, visualização geométrica e estados emocionais dirigidos que devem ser executados em sequência exata. A técnica central do protocolo do dia 7 é o que Dispenza chama de respiração de manifestação quântica. Esta é uma forma específica de respiração que sincroniza o sistema nervoso com frequências cósmicas ativas durante a janela de amplificação. A respiração não é apenas funcional, mas literalmente programa o cérebro para operar em estados que facilitam influência consciente sobre eventos probabilísticos. Durante a respiração de manifestação quântica, padrões específicos de inspiração e expiração criam ondas rítmicas de oxigenação cerebral que alteram fundamentalmente como diferentes regiões do cérebro se comunicam entre si. Áreas normalmente separadas, como o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento consciente, e o sistema límbico, que processa emoções, começam a operar em sincronização, criando uma forma integrada de cognição que transcende limitações do pensamento linear normal. A visualização geométrica, utilizada durante o dia 7, não envolve imagens estáticas, mas padrões dinâmicos baseados em geometria sagrada que correspondem às estruturas matemáticas encontradas em sistemas naturais abundantes. Esses padrões não são arbitrários, mas representam códigos visuais que o subconsciente reconhece como instruções para criação e manifestação. Quando visualizados durante estados de coerência multidimensional, esses padrões funcionam como programação direta para o campo quântico. Os padrões geométricos mais efetivos para a manifestação do dia 7 são baseados na espiral dourada, fractais de Mandelbrot e estruturas cristalinas específicas que aparecem em minerais associados à abundância. Cada padrão corresponde a uma classe diferente de manifestação. A espiral dourada para crescimento e expansão, fractais para multiplicação e replicação, e estruturas cristalinas para estabilidade e permanência. O componente emocional do protocolo do dia 7 é talvez o mais crucial, pois emoções funcionam como o combustível que alimenta o processo de manifestação. Durante a janela de amplificação, estados emocionais específicos devem ser cultivados e sustentados para fornecer a energia necessária para a materialização. Esses estados não são emoções ordinárias, mas frequências emocionais elevadas que ressoam harmonicamente com as forças criativas universais. As emoções mais poderosas para a manifestação do dia 7 são gratidão ampliada, amor incondicional e o que Dispenza chama de alegria de criação, uma forma específica de felicidade que surge quando nos alinhamos conscientemente com processos criativos universais. Essas emoções devem ser geradas não através de memórias ou circunstâncias externas, mas através de técnicas específicas que as produzem diretamente como estados puros de energia.
A geração de emoções elevadas durante o dia 7 utiliza uma técnica chamada ressonância cardíaca dirigida, onde o coração é conscientemente programado para produzir frequências eletromagnéticas específicas. O coração possui seu próprio sistema nervoso complexo, que pode ser treinado para gerar estados emocionais precisos sob comando consciente. Durante manifestações do dia 7, essa capacidade é utilizada para criar campos emocionais que amplificam dramaticamente o poder de materialização. Dr. Maria Rodrigues, uma cardiologista que estuda os aspectos físicos das descobertas de Dispenza, documentou que durante manifestações do dia 7, o coração produz padrões de variabilidade que são significativamente diferentes dos padrões normais. Esses padrões criam campos eletromagnéticos que se estendem vários metros além do corpo físico e que demonstram propriedades de coerência quântica raramente observadas em sistemas biológicos. Os campos eletromagnéticos cardíacos, gerados durante manifestações do dia 7, não apenas afetam a pessoa que está praticando, mas influenciam o ambiente quântico local de formas que facilitam materialização. É como se o coração funcionasse como um transmissor quântico que envia informações específicas para o campo de possibilidades, instruindo-o sobre quais potenciais devem ser amplificados e materializados. Uma descoberta particularmente fascinante de Rodrigues é que esses campos cardíacos amplificados podem ser detectados por outras pessoas até 48 horas após uma sessão de manifestação do dia 7. Indivíduos que estão próximos de alguém que realizou manifestação durante a janela de amplificação frequentemente relatam aumentos espontâneos em intuição, criatividade e senso de possibilidade, sugerindo que os efeitos do dia 7 se espalham além da pessoa que está praticando ativamente. Essa contaminação positiva dos efeitos do dia 7 levou ao desenvolvimento de grupos de manifestação coletiva que se reúnem especificamente nessas datas. Quando múltiplas pessoas praticam simultaneamente durante a janela de amplificação, os efeitos se multiplicam exponencialmente ao invés de simplesmente se somar. Grupos de manifestação do dia 7 frequentemente produzem resultados que excedem qualquer coisa que os participantes individuais conseguiriam alcançar praticando isoladamente. A dinâmica de grupos de manifestação do dia 7 opera através do princípio da coerência quântica coletiva, onde múltiplos sistemas conscienciais, cérebros humanos, entram em sincronização, criando um metacérebro temporário com capacidades que transcendem a soma das partes individuais. Durante esses estados de coerência coletiva, o grupo pode acessar informações e influenciar eventos de formas que seriam impossíveis para indivíduos isolados. Dispenza organizou experimentos controlados com grupos de manifestação do dia 7 que produziram resultados extraordinários. Um grupo de 12 pessoas em São Paulo conseguiu manifestar coletivamente uma série de mudanças positivas em sua comunidade local, incluindo a atração de investimentos para melhorias urbanas, redução significativa na criminalidade e o surgimento espontâneo de múltiplas oportunidades econômicas que beneficiaram toda a região. O que torna esses resultados coletivos particularmente convincentes é que eles podem ser medidos objetivamente e não dependem de relatos subjetivos dos participantes. Mudanças em indicadores econômicos, estatísticas de criminalidade e desenvolvimentos urbanos fornecem evidência tangível de que grupos de manifestação do dia 7 podem influenciar realidades sociais complexas através de aplicação coordenada de princípios conscienciais. A efetividade superior do dia 7 também está relacionada ao que Dispenza denomina momentum temporal acumulativo. Cada vez que uma pessoa ou grupo pratica manifestação no dia 7, eles constroem sobre a energia das sessões anteriores, criando um efeito de amplificação que se intensifica ao longo do tempo.
Pessoas que praticam consistentemente durante múltiplos dias, 7 frequentemente relatam que cada sessão se torna mais poderosa que a anterior. Esse momentum acumulativo cria o que pode ser descrito como uma conta poupança energética, onde a energia investida em manifestações anteriores continua trabalhando nos bastidores, facilitando manifestações futuras. Após 6 meses de prática consistente nos dias 7, muitas pessoas desenvolvem uma capacidade de manifestação que funciona automaticamente, como se tivessem estabelecido uma conexão permanente com as forças criativas universais. Dr. James Wilson, um matemático que analisa os padrões estatísticos das descobertas de Dispenza, identificou que manifestações realizadas no dia 7 seguem progressões matemáticas específicas que correspondem à sequência de Fibonacci. A primeira manifestação tipicamente se materializa dentro de 7 dias, a segunda dentro de 13 dias, a terceira dentro de 21 dias, e assim por diante, seguindo a famosa sequência que aparece consistentemente em fenômenos de crescimento natural. Essa correspondência com a sequência de Fibonacci sugere que manifestações do dia 7 se alinham com padrões matemáticos fundamentais que governam crescimento e expansão em sistemas naturais. É como se essas manifestações pegassem carona nos mesmos princípios matemáticos que dirigem o crescimento de plantas, a formação de galáxias e outros processos naturais de criação e expansão. Wilson também descobriu que a potência de manifestação do dia 7 varia de acordo com a posição do dia dentro do ano. Dias 7 que ocorrem durante solstícios e equinócios demonstram amplificação adicional, enquanto aqueles que coincidem com eclipses ou outros eventos astronômicos significativos podem produzir manifestações de magnitude extraordinária. Ele desenvolveu um calendário específico que identifica os dias 7 mais poderosos de cada ano para manifestações de alta prioridade. A preparação para esses super dias 7 requer protocolos intensificados, que podem incluir períodos de jejum específico, exposição controlada à luz solar durante horários precisos e práticas de meditação estendidas nos dias que precedem a janela de amplificação. Embora mais exigentes, essas preparações intensificadas podem facilitar manifestações que seriam consideradas milagrosas sob circunstâncias normais. Uma empresária de Curitiba utilizou um super dia 7 durante o solstício de dezembro para manifestar a expansão internacional de seu negócio. Durante a sessão de manifestação, ela experimentou visões extraordinariamente claras de sua empresa operando em mercados específicos na Europa e Ásia. Dentro de 3 meses, ela havia recebido propostas inesperadas de parceria de empresas exatamente nos países e cidades que havia visto durante sua sessão do dia 7. O protocolo do dia 7 também inclui técnicas específicas para manifestações de diferentes categorias. Manifestações relacionadas à abundância financeira requerem visualizações e estados emocionais diferentes daqueles utilizados para cura, relacionamentos ou realizações criativas. Dispenza desenvolveu subfórmulas específicas dentro do protocolo principal que otimizam a janela de amplificação para diferentes tipos de objetivos. Para manifestações financeiras, o protocolo enfatiza estados emocionais de abundância e generosidade, combinados com visualizações de fluxo energético e multiplicação. Para a cura, o foco está em estados de amor próprio e vitalidade, com visualizações de luz e regeneração. Para relacionamentos, trabalha-se com frequências de amor incondicional e conexão, visualizando campos de harmonia e compreensão mútua. A especificidade dessas subfórmulas não é arbitrária, mas baseada em pesquisa sobre como diferentes tipos de manifestação respondem a frequências conscienciais específicas.
Cada categoria de manifestação ressoa com padrões particulares de atividade neural e campos eletromagnéticos, requerendo calibração precisa para máxima efetividade durante a janela de amplificação do dia 7. Dr. Dispenza continua refinando e expandindo sua compreensão do fenômeno do dia 7 através de pesquisa contínua com milhares de praticantes ao redor do mundo. Desenvolvimentos recentes incluem a identificação de variações individuais na responsividade ao dia 7, baseadas em fatores como tipo sanguíneo, padrões de ondas cerebrais pessoais e até mesmo localização geográfica de nascimento. Essas descobertas estão levando ao desenvolvimento de protocolos personalizados, onde cada pessoa recebe instruções específicas calibradas para sua constituição única e objetivos particulares. A personalização promete aumentar ainda mais a efetividade já extraordinária das manifestações do dia 7, potencialmente permitindo que qualquer pessoa alcance resultados que atualmente apenas alguns praticantes excepcionais conseguem atingir. A pesquisa também está explorando aplicações do fenômeno do dia 7 para a resolução de problemas globais complexos. Grupos coordenados de manifestação estão sendo organizados para focar em questões como mudanças climáticas, pobreza global e conflitos internacionais durante janelas de superamplificação. Embora esses experimentos ainda estejam em fases iniciais, resultados preliminares sugerem que manifestação coletiva coordenada pode influenciar sistemas sociais e ambientais em escalas previamente inimaginadas. As implicações das descobertas de Dispenza sobre o dia 7 se estendem muito além de técnicas pessoais de manifestação. Elas sugerem que existem ritmos cósmicos fundamentais que governam quando a consciência humana possui máximo poder criativo, e que alinhamento com esses ritmos pode dramaticamente amplificar nossa capacidade de influenciar positivamente nossas vidas e nosso mundo. À medida que mais pessoas descobrem e aplicam os princípios do dia 7, estamos testemunhando o surgimento de uma nova forma de viver que sincroniza a atividade humana com ciclos naturais de amplificação cósmica. Esta não é meramente uma técnica adicional de desenvolvimento pessoal, mas uma redescoberta de sabedoria antiga sobre como trabalhar em harmonia com as forças criativas do universo. O dia 7 de cada mês representa uma oportunidade recorrente para qualquer pessoa acessar estados expandidos de consciência e capacidades de manifestação que transcendem limitações ordinárias. É como ter acesso a um acelerador cósmico que está disponível regularmente para aqueles que compreendem como utilizá-lo corretamente. Se você sente ressonância com essas descobertas, se algo em seu interior reconhece a verdade desses padrões cósmicos, então você pode estar pronto para começar a trabalhar conscientemente com as janelas de amplificação que se abrem no dia 7 de cada mês. Cada data representa uma nova oportunidade para alinhar sua consciência com as forças criativas universais e manifestar mudanças positivas que refletem seu potencial mais elevado e seus sonhos mais profundos.